Bom, e agora a gente vai conversar aqui ao vivo com o secretário de Fazenda do Piauí, Emílio Júnior, que também é auditor fiscal da Fazenda do Piauí, foi superintendente de gestão da Fazenda e também superintendente do Tesouro e da Receita da Cefaz. E assumiu o cargo no dia 1º de janeiro. Então, na ocasião, ele falou principalmente sobre a perda de receitas nos estados em 2022. Esse é um problema que tem data para acabar. Secretário, seja muito bem-vindo aqui ao Notícia da Manhã. Bom dia, Neyara. Bom dia, Elivaldo. Bom dia a todos os telespectadores aí do Notícias da Manhã, né? O problema foi criado, né, com essas leis 192 e 194, e quando você já reduz a arrecadação, o retorno dela só volta se você tiver algum complemento de aumentar a carga tributária ou não. Então, assim, em relação ao retorno, se não vai ter perda, infelizmente, o Estado do Piauí nós já estimamos que para o ano de 2003, essas perdas são da ordem de mais de R$1 bilhão do ICMS, e esse é o desafio, né? Nós já tivemos em 2022 uma perda da ordem de 500 milhões, estamos encerrando o ano graças a um planejamento que foi executado anteriormente, que permitiu com que o Estado, né, conseguisse concluir o ano de 2022 mantendo todos os seus pagamentos em dia, a folha de pagamento, o custeio da máquina, né? Cumprindo a questão dos índices constitucionais, tanto da educação como da saúde, né? E aí começaremos o ano de 2023 com esse desafio, mas muito otimista em relação ao governo federal, muito otimista em relação ao nosso governador eleito, Rafael, que está conduzindo o estado do Piauí. Então, com certeza, a gente concluirá esse mandato com bastante eficiência, bastante êxito naquilo que a população tanto espera, né? O diálogo do governo, secretário, bom dia, com o Tribunal de Justiça possibilitou um congelamento, digamos assim, da ação que o tribunal move contra o Estado por receitas antigas, com o passar do tempo, do 10º para o TJ. Bom, essa situação vai permitir a votação amanhã, segundo o deputado Franzé Silva, presidente da Assembleia Legislativa, do orçamento da Lei Orçamentária Anual para 2023. Então, o Estado voltará amanhã a ter um orçamento para o ano em curso. Aí, o orçamento com estimativa de receita em torno de 15 bilhões de reais. O que significa essa normalidade orçamentária para o Estado na programação financeira que o senhor conduz à frente da Secretaria de Fazenda? Primeiramente, a gente já estava meio assim, bastante inseguro em relação da possibilidade de ter que ser condenado a pagar uma ação desse porte, né? Estimava-se uma ação de em torno de 7 bilhões de reais, onde as próprias receitas, a receita corrente líquida do Estado para o ano todo é na ordem de 15 bilhões. Então, com certeza, uma ação dessa, tivesse que cumprir, ela desorganizaria toda a máquina pública do Estado, né? Então, com essa questão que na verdade houve, por enquanto, uma suspensão desse julgamento, né? Então, a gente vai conseguir aprovar o orçamento de 2023, né? Já começar o ano com essa parte fiscal orçamentária dentro do que já foi planejado, porque isso também estava sendo uma insegurança, né? Porque com essa, da forma que estava, nós íamos começar de maneira provisória, né? Trabalhando um 12avos do que foi o orçamento do ano passado, né? Mas algo que ainda ficava numa dificuldade a ser trabalhada, porque não é definitivo, né? Então, sendo aprovada a questão do orçamento, esperamos a casa, né, aprove o orçamento para 2023, então aí o Estado, mesmo diante das dificuldades, porque só lembrando que esse orçamento de 2023, que está sendo colocado para aprovação, para a deliberação dos deputados, ele é praticamente igual ao orçamento de 2022. Mas pelo menos é aquilo que que o Estado já planejou, né? Começaremos o ano, né, com todas assim, as ferramentas institucionais de gestão tranquilas. O secretário, o senhor fala aí de uma previsão de uma perda de R$1 bilhão de receitas em 2023. Diante dessa perda, como que o Estado
deve ter recursos para investir, recursos próprios, quando eu falo. Porque dentro de uma casa, a gente só o que vai gastar para sobreviver, mas a gente sempre quer algo, investir em algo mais, né? Como que o Estado vai fazer isso, já que está prevendo uma perda aí de 1 bilhão? Eu estou tentando fazer essa referência, porque a dona de casa está lá, está querendo assistir e ela vai entender melhor, né? Se a gente só tem dinheiro aí para pagar água, luz, como que eu vou fazer para poder comprar um sofá melhor? Isso eu estou falando para poder a gente entender como que vai ser, porque o Estado é a nossa casa, né? Como que o Estado vai investir em saúde, em educação, para melhorar a estrutura do Estado diante de uma perda como essa? E só lembrando que no ano passado, né, foi aprovada uma lei de ajuste tributário para 2023, né, que o Estado também, além disso, ele fez um ajuste na alíquota modal, mas ele também já aprovou, né, uma redução, né, na carga tributária da cesta básica, né, só vendo assim, a sensibilidade do nosso governador em colocar isso para a população de baixa renda, né, que isso dá um reforço muito grande, saindo de uma alíquota da cesta básica de 12 para 7, do gás de cozinha de 18 para 12, né, e a questão da isenção do IPVA para moto de até 160 cilindradas, né. Então, mas o que é que a gente espera, né? Quando você tem a questão do orçamento, quer dizer, uma grande dificuldade do Estado do Piauí sempre foi a questão dos investimentos, ter recurso para isso. O Estado, ele inaugurou, né, esse viés de focar muito nos investimentos em infraestrutura. E uma das fontes utilizadas, e não pode ser diferente também, é a questão das operações de crédito. Então, assim, é lógico que, por exemplo, diante da dificuldade que a gente vai começar o ano, a ideia é, determinada pelo governador, a gente manter a prudência nesses primeiros 3 meses, né, 100 dias de governo, para ver como é que fica a questão da economia como um todo, né? A gente manter a prudência para que a gente possa vislumbrar como é que vai se comportar a economia, se vai ter um crescimento, porque isso também, a economia crescendo, com certeza isso aí volta o tributo. E para os investimentos, como você diminuiu essa questão da receita, aí o planejamento você vai estar focado em tentar cumprir as principais ações que estão sendo planejadas pelo Executivo, né? Então, o senhor admite novas linhas de crédito, novos empréstimos para o Estado do Piauí? Com certeza. Um Estado como o Piauí, a gente sempre diz, é como se fosse, sempre gosto de citar o exemplo de um servidor, de um empregado, né? Que às vezes, para você comprar um carro, para você trocar o seu carro, você não tem o recurso do recurso à vista da compra do seu veículo. Aí você financia, né? Mas você tem o recurso da prestação. Então, o que acontece? O Estado precisa lá de 100 milhões, 200 milhões para uma infraestrutura. Então, muitas vezes, você tirar isso de maneira ágil, muitas vezes rápida do Tesouro, é difícil. Mas se ele contrai, faz um empréstimo em relação a isso aí, então ele faz as obras de infraestrutura, que aquilo dá o retorno imediato dos empregos, a qualidade de vida da população, de melhoria naquilo que está sendo cobrado, e aí ele vai mantendo as prestações sendo pagas em dia, né? Porque o Estado também, só lembrando, quando a gente fala de operação de crédito, o Estado tem uma grande capacidade de fazer a operação de crédito. O Estado do Piauí hoje, da receita corrente líquida, do que a legislação permite, até 200% dessa RCL, e o Estado não chega a atingir nem 50%. Então, a gente tem muita capacidade, tanto de endividamento como de pagamento. Ok, então, acho que ficou claro, né, Livaldo, Bastante. aí. A gente tentou trazer esses exemplos mais práticos aí para poder o nosso telespectador entender. Ou seja, para investir no Estado do Piauí, hoje, com a receita que tem, não dá para fazer em infraestrutura, mas tem nome limpo na praça para pedir um empréstimo e poder pagar e fazer essa infraestrutura. É isso? Em Exatamente. Na verdade, assim, existem os recursos também para a questão das despesas de capital, né? Só que a gente sempre percebe que ele é muito insuficiente naquilo que é a demanda do que é cobrado do serviço público, né? Você tem uma segurança que precisa de melhoria na delegacia, na tecnologia, a saúde. Então, muitas vezes, se você for esperar o recurso para pagar isso à vista, a gente tem dificuldade. Então, você tem uma limitação menor em fundo de tesouro e com essa perda da receita, com certeza a gente vai começar de maneira bem prudente. O custeio está garantido, né? Com certeza. A ideia, o custeio, folha de pagamento, todas aquelas despesas que são obrigatórias, né?
Essa é a meta do governador, a gente começar de maneira bem equilibrada para ir trabalhando o planejamento depois dos 100 dias. Aí. Ok, então. Secretário, muito obrigada pela sua participação. Elivaldo, vamos convidar sempre o secretário, assim, Bom, muito bom. de 6 em 6 meses, a gente saber como é que está essa matemática. É importante, até porque ele e a gente trazer assim, um assunto bem didático para poder as ele já pessoas vai entenderem. a cada quadrimestre para a Assembleia prestar contas, pode aproveitar esse momento para dar uma passadinha aqui também. Tem um instrumento legal. Já vamos começar a partir do próximo mês, prestando conta do último. Ok, então. Obrigada, secretário. Boa sorte, bom trabalho, viu? O senhor saiba administrar muito bem os recursos do Piauí. Obrigada. Com a equipe que foi colocada à nossa disposição, com o nosso líder maior, do nosso governador, sendo esse líder, a gente fica mais tranquilo, né, em trabalhar na gestão do Estado. Então, a Secretaria de Fazenda se coloca à disposição, né, de trabalhar, né, e estar aqui com vocês também prestando contas, entendeu? E aí estamos à disposição. É isso aí. Obrigada, secretário. Neyara, eu queria só fazer aqui também, agradecendo ao secretário, fazer uma correção que a nossa audiência fez questão de fazer, de nos trazer aqui. O Vilmar Torres, muito obrigado pela audiência, ele faz aqui uma lembrança. Eu falei aqui que o deputado Paz Landinha subirá por alguns dias, caso a deputada Regiane formalize a renúncia agora, ainda no mês de janeiro. Na verdade, Paz Landinha já está na Câmara Federal. Recentemente, a deputada Margarete Coelho renunciou para assumir uma direção nacional do SEBRAE, um cargo de diretoria lá no SEBRAE. Então, o suplente da vez, Paz Landinha, já está lá nessa condição de efetivo. Regiane Dias, renunciando agora em janeiro, quem assume é o suplente da vez, José Maia Filho, Mainha, filiado atualmente no Solidariedade. Olha, gente, por isso que a gente fica com o celular aqui, olha. É porque Boa. a gente recebe informação. Eu estava até falando para o Elivaldo. Elivaldo, deixa eu pegar meu celular aqui, porque principalmente nesse nosso momento aqui de debate, sempre a gente recebe uma mensagem de uma fonte, de alguém aqui. E que bom que o nosso telespectador está sempre muito atento e nos ajudando aí a corrigir alguma possível falha e também a trazer informações quentinhas, viu? E seguir o seu conselho, ó, já deu certo do primeiro dia. Viu? E eu disse assim a ele, eu vou pegar também o meu. Ó, e pegou o celular e deu tudo certo, viu?